Olá! Hoje o Reviva traz de volta para você todo o romantismo do Rio de Janeiro na década de 1950. Viaje no tempo com a gente. Vamos voltar aos anos dourados. Você vai ver no Reviva. Felipe Camargo fala sobre Marcos, seu primeiro papel na TV Globo. Com a reexibição. Malu Mader conta que o elenco jovem da minissérie virou uma grande turma na vida real. Beth Faria relembra a personagem Glória, que sofre discriminação por ser desquitada e trabalhar fora. Isso é motivo para o meu filho sofrer por minha causa? E Gilberto Braga revela que criou a personagem Lourdinha especialmente para Malu. E eu escrevi Anos Dourados pensando nela. Um jovem casal apaixonado tem que enfrentar o moralismo da família e os preconceitos da sociedade para ficar junto. A história de amor de Marcos e Lourdinha é o tema central da minissérie Anos Dourados. Eu conheço você muito, mas assim, frente a frente, eu nunca tinha visto. Malu Mader é Lourdinha, uma normalista do Instituto de Educação que fica na Tijuca, bairro de classe média da zona norte do Rio de Janeiro. A minha personagem é apresentada de um jeito tão delicado que ela está vendo, ela faz colagens num caderninho de artistas de cinema da época, se não me engano a Grace Kelly. E aí a professora fala Lourdes, que é o nome da personagem, né, Lourdinha. Lourdes, eu queria que você me dissesse de que país nós estamos falando. E você vê nitidamente, assim como nos filmes americanos, como é acertada a apresentação da personagem, que você já vê que ela é uma menina muito romântica, que não está prestando atenção na aula e que se assusta, que ela é muito reprimida, ela fica muito assustada de ser chamada a atenção. E aí toca o sinal do fim da aula e elas descem todas as meninas correndo na escadaria do Instituto de Educação. Felipe Camargo é Marcos, aluno do tradicional colégio militar. Ele e Lourdinha se conhecem durante um baile e se apaixonam à primeira vista. Tudo era perfeito para mim. Primeiro porque os meus pais se conheceram num baile da minha mãe de 15 anos. O meu pai era militar, então aquela coisa do colégio militar e toda aquela coisa ar constante, todas aquelas histórias eu havia escutado dos meus pais a vida inteira. Eu sou filha bem mais nova, eu ficava muito sozinha com os meus pais em casa. E eles ficavam me contando de como eles se conheceram. Os meus pais tiveram uma história de amor bastante forte. Eu tinha a sensação sempre na minha casa de que aquilo dali era um casal, no sentido pleno da palavra. Ai, o bolo de Lourdinha e Marcos começam a namorar, mas a família da moça não aprova o relacionamento. E se eu gostasse de um rapaz que fosse filho de pais separados? Maria de Lourdes, você está desafiando a autoridade da sua mãe? Ele era filho de pais separados, né? Os pais dele se separaram. E isso era muito mal visto na sociedade na época. E o pai não tem uma fama muito legal de trabalhador, né? Porque ele era um jogador, bebia, não sei o que, a mãe era desquitada, né? E isso virou um impedimento para o relacionamento dele, né? E aí ele vai super ingênuo na casa da mãe, da Lourdinha, e conversa com os pais, e eles ficam, uma cena maravilhosa, né? A grande Yara Amaral, né? O Cláudio Correio Castro, que os dois não estão mais aqui, mas fizeram brilhantemente, né? O senhor vê algum problema no fato da sua filha e eu estarmos namorando? Yara Amaral é Celeste, uma dona de casa conservadora e sempre preocupada com as aparências. Cláudio Correia Castro é Carneiro, um pediatra renomado e muito moralista. O casal vigia cada passo da filha, mas Lourdinha sempre dá um jeito de se encontrar com Marcos. Claro, Marina, eu acho ótimo. Marina? Você não pode falar direito, não? Olha, Marina, a gente se encontra às 2h30 na casa da Marli. Mentira,
Beth Faria é Glória, mãe de Marcos. O ex-marido, Cláudio, papel de Milton Moraes, é um pai ausente. Nunca ajudou na educação do filho. Para sustentar a casa, Glória trabalha como caixa em uma boate de Copacabana. Deixa eu trabalhar em paz para criar meu filho, mulher. Para a época, tudo isso era uma coisa muito nova, muito audaciosa. Uma mulher separada foi doido, né? Na classe burguesa, era mal vista, né? Então, eu gostei muito de fazer a Glória. Eu considero a Glória um dos meus melhores trabalhos em televisão. Você podia pedir pro seu pai comprar um smoke pra você, hein, Marcos? Smoking. Hein? Smoking. Smoking. No próximo bloco, o autor Gilberto Braga conta que criou a personagem Lourdinha especialmente para a atriz Malu Mader. O Reviva já volta. O Reviva de hoje é sobre Anos Dourados, minissérie que volta à metade do século passado para contar a bela história de amor de Marcos e Lourdinha. If I told a lie, if I made you cry. Mas nem tudo é romantismo. Numa época em que o sexo era tratado como tabu, o autor Gilberto Braga abordou temas como virgindade, aborto, desquite e casos extraconjugais. Eu menti, fiz o diabo, tirei a aliança do dedo, fui safado, mas... aceitar não conhecer você melhor não teria sido uma outra forma de mentira? José de Abreu é Dornelles, um militar casado com Beatriz, papel de Nívia Maria e pai de 3 filhos. Mas tem um caso com Glória, personagem de Beth Faria. Você é uma mulher diferente, quando eu tô do teu lado, eu tenho vontade de pensar alto. Glória se apaixonou perdidamente por ele e ele era um homem casado, que não tinha coragem de largar a mulher, era um militar. E tivemos cenas muito bonitas, maravilhosas. E foi meu encontro com Zé de Abreu. Foi a primeira vez que nós contracenamos e que eu descobri o grande ator e grande companheiro que ele é. Eu tenho que reconhecer que, por mais que eu tente, eu não estou conseguindo viver sem você. Era uma história sobre repressão sexual. Hoje, todo mundo, quando lembra da minissérie, fala da parte do glamour, dos bailes e tal, as roupas. Mas o principal não era isso, não. Era muito dramático. É quase como um Romeu e Julieta, né? Tem um pouco, porque é um relacionamento meio que adolescente, proibido, né? É mais feliz, não é uma tragédia. Mas é um pouco um Romeu e Julieta, né? Então eu acho que foi uma coisa que mexeu com o sentimento de todo mundo. E acho que a gente vai ser muito feliz. Outro casal tem destaque na minissérie. Urubu, papel de Taumaturgo Ferreira, e Rosemary, interpretada por Isabela Garcia. Amigo de Marcos, Urubu é metido a conquistador e gosta de fazer o estilo James Dean. Rosemary, amiga de Lourdinha, é a mais avançada e liberal das meninas da turma. Se você quiser, comigo é assim. Senão a gente não se vê nunca mais. O grupinho de amigos conta ainda com Marli, papel de Paula Lavigne, e Cláudio Honor, personagem de Antônio Calone. Eu queria que vocês me prometessem uma coisa. Que nós 3, a gente vai ser amigo pro resto da vida. Nós nos tornamos uma turma e eu amava, porque eu não tive turma, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, saí daquela coisa de ficar ali com meu pai e com a minha mãe em casa, jogando buraco, tomando um esquinho, ouvindo música, eu ali. Meu pai e minha mãe, pô, você não vai namorar? A gente virou meio uma família, ficamos amigos até hoje, né? Tudo bem que a gente não se vê tanto, mas ficou um carinho. Sempre que eu encontro a Malu, a Isabela, o Taumaturgo, né? O Calone. Da mesma forma o Felipe, agora a gente está trabalhando de novo.
Ele é um querido para mim, ele é alguém com quem eu me relacionei, com quem eu tenho uma relação de afeto intensa e tal. Eu tinha essa consciência de que era um momento importante, profissional e de vida, assim, aquela diversão. E tinha um amigo meu que já morreu, chamado Pedro Pimentel, que ele falava, ele era muito engraçado, ele falava assim, gente, esse é um momento todo nosso. E era essa sensação que a gente estava tendo de namoro coletivo. A gente não queria sair da gravação. Se mandasse a gente ficar gravando 24 horas, a gente ficava lá 24 horas. Malu Mader tinha 19 anos quando interpretou Lourdinha. Ela se tornou uma das atrizes favoritas do autor Gilberto Braga. A gente combinou de se encontrar na terça-feira. Eu vinha de alguns trabalhos que eu havia gostado, mas em cada um deles havia algum tipo de interferência, assim. No Eu Prometo eu era muito imatura ainda, que foi a minha primeira novela. Logo na primeira novela que eu fui fazer, que eu fui convidada pelo Denis Carvalho, eu era filha do Francisco Coco e da Diniz Fati. Então foi um sonho, mas eu me sentia ainda muito despreparada, muito imatura. E depois, no Corpo a Corpo, que era do Gilberto Braga, ali rolou uma identificação total, assim, minha com ele. O Gilberto também, para mim, era... Nossa. Ela fez teste para minha novela Corpo a Corpo, de 85, passou. Eu fiz o trabalho na casa dele. Fez muito bem o papel. A gente podia concorrer duas vezes. Para fazer par romântico com o Lauro Corona. Aí eu me apaixonei por ela, ela era encantadora. E eu escrevi Anos Dourados pensando nela. Já o Felipe Camargo, não. Ele fez teste e foi escolhido no papel. A princípio eu nem acreditava que eu ia passar, e depois eu soube que tinham gostado muito do meu teste. E aí, né? Eu tive uma conversa com o Gilberto, ele falou, me perguntou se eu seguraria, né, fazer um personagem, um protagonista. Eu, uau! Eu falei, se vocês acreditarem em mim, né, eu tô aí. Lógico que eu quero fazer. Eu já perdi muita coisa na minha vida. Não posso perder mais nada, não. Na minha vida, aí foi um divisor de águas mesmo, porque, né, de um ator anônimo, né, conhecido só de um público muito pequeno de teatro, eu passei a ser conhecido no Brasil inteiro, com uma repercussão de novela das 8. Eu me lembro de uma cena que o Marcos, né, que eu fazia, entrava para salvar a Lourdinha. Eu não vou contar, né, porque, enfim, as pessoas vão ver. Mas que na hora que ele entrava, eu morava na Zona Sul na época, então tinha muito prédio em volta, mas era um grito de gol, assim, sabe? Como se estivesse rolando uma Copa do Mundo, entendeu? Eu ouvia a vizinhança, e aí, sabe, aquele negócio, eu falei, caramba, e eu tava ali, né, vendo, e aquilo tudo acontecendo, então, foi incrível. A gente nunca mais dançou. Fico com saudade da minha luz. Pessoal, com certeza eu dou garantias de que vocês vão ter um enorme prazer assistindo Anos Dourados. É uma minissérie linda, além desse lado de Anos Dourados, dos bailes, dessa beleza toda também. Há uma dramaturgia muito rica, é uma história, de certa forma, também trágica, sobre repressão sexual, sobre um casal que se ama muito, mas que tem pais muito repressores tentando atrapalhar esse grande amor. E um elenco jovem também, começando, bem legal. Não consigo pensar em outra pessoa que não seja você. O Viva exibe Anos Dourados de segunda a sexta-feira, às 11h10 da noite. Você não pode perder. E lá no nosso site você pode ouvir a trilha sonora completa da minissérie com músicas que marcaram a época. O Reviva termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Tchau!